Pessoal, pronto aí? Silêncio, até a casa dos obrigados, agradecendo por essa questão aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o islamismo. Já ouviu falar dessa religião? O islamismo é a segunda maior religião do planeta, ficando atrás somente do cristianismo. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de fiéis no mundo. O islamismo tem quase 2 bilhões de fiéis. É a religião que mais cresce no planeta. Em breve ele deve ultrapassar o cristianismo, se continuar nessa crescente, até porque os islâmicos eles são muito procriativos, eles têm muitos filhos. Eles gostam bastante de ter filhos, pregam isso, dizem que inclusive o seu Espírito Sagrado ensina que eles devem ter muitos filhos, não devem adotar métodos contraceptivos, diferentemente dos cristãos, que vêm só diminuindo a sua taxa de natalidade no planeta. Vamos falar do papel da linguagem. A linguagem para os muçulmanos, para os islâmicos, Islã significa submissão, eles têm que estar submissos a Deus, que eles chamam de Alá. O Deus dos muçulmanos é Alá. Eles têm que ser submissos ao Alá, a esse Deus, ao profeta Maomé, que teria recebido a revelação do anjo Gabriel, que teria aparecido para ele, ditado o livro sagrado que é o Alcorão. Isso em árabe. Por isso a língua árabe, para o muçulmano, para o islâmico, é uma língua sagrada. Então tem um papel aí fundamental a língua árabe, a linguagem árabe. Seria a língua que o próprio Deus fala, ou que o próprio Deus se comunicou com o seu profeta maior, Maomé. Então a arte no Islã, ela é proibida, pelo menos a arte da representação de pessoas e animais. Então eles vão usar muito a arte figurativa ao invés da arte representativa. Assim como na Bíblia, a Bíblia diz lá no primeiro mandamento que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para nós imagens de outros deuses. A Bíblia fala de Deus, mas os evangélicos e os judeus interpretam que não se pode fazer imagem de coisa alguma. Apesar de que os católicos interpretam só de outros deuses, por isso os católicos fazem imagens. Os muçulmanos pegam essa mesma passagem, até porque eles consideram a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, uma revelação de Deus a Moisés. Então, a Torá junta Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São os 5 primeiros livros revelados por Deus a Moisés, e Deus também teria revelado os Salmos para Davi. E Deus também teria se revelado a Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles não é um Deus. Jesus Cristo também não é um filho de Deus. É só um profeta. Mas não é o maior dos profetas, porque o maior dos profetas para eles é Maomé. Então tem todo o ritual, a linguagem é muito importante, tem que ser sempre em árabe. O Alcorão é proibido de ser traduzido para outras línguas. Se houver tradução, tem que ter o original do lado em árabe. E isso é uma espécie de profanação para eles. A arte não pode representar, principalmente pessoas nem animais. Se houver representação de pessoas, pode até haver, mas nunca, jamais do profeta Maomé. Nunca pode ter um desenho de Maomé. E por isso, inclusive, que houve um atentado. O Charlie Hebdo fez, que é um jornal satírico francês, fez uma representação do profeta Maomé, zoando Maomé e Jesus. Aí muçulmanos fanáticos, fundamentalistas, foram e atacaram esse jornal e mataram os jornalistas que tinham zoado de Maomé. Então, muitas vezes, tem alguns islâmicos radicais. Então, para transcrever o Alcorão, precisa de toda uma forma ali de observação para fazer as transcrições. Então, tem muitos fiscais aí para ver se o tempo é igualzinho, se as letras, as palavras estão feitas de uma forma original em árabe, né? Então, exemplares impressos e encadernados do Alcorão são verificados meticulosamente antes de serem distribuídos por uma equipe de 600 pessoas. Isso só numa das fábricas de impressão. Tem 600 pessoas só para verificar se está direitinho, se não há nenhum erro, porque o Alcorão é um livro muito sagrado. Se você deixar cair no chão, você tem que beijar ele, você tem que fazer oferendas, fazer ofertas
para poder, de alguma forma, se redimir do pecado e deixar o Corão cair no chão. Ele não pode sujar sem que ele vai todos os dias. Se ele tiver conta dos livros, ele tem sempre estar por cima. Então, numa prateleira, ele tem que ficar mais em cima de todos. Se tiver uma pilha de livros, ele tem que ser o mais em cima. Então, tem todo um ritual aí para que o Alcorão seja preservado. Uma fábrica de impressão, isso do rei Fahad na Arábia Saudita. Então, tem 600 pessoas só numa fábrica para poder conferir página por página, para ver se não há nenhum erro, se não há nenhum equívoco, se não há nenhum problema. Então, para eles, o Alcorão teria revelado a mensagem de Deus já lá, né? E a função do povo seria preservar essa mensagem sagrada do Alcorão. Isso está na Surata, né? Que é o capítulo 15 do Alcorão, versículo 19. O Alcorão tem 114 ou 116 versículos e mais de capítulos e mais de 16 mil versículos. Então tem orientação aí para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Isso também está na Surata 2, versículo 135. Então o islamismo ele não permite a arte figurativa, pelo menos a arte de representação de animais e seres humanos, religiosos. Né? Então os artistas valem-se, portanto, da beleza da caligrafia, eles buscam escrever bem, bonito. Vocês já viram a caligrafia árabe? Já viram algum escrito em árabe? Vocês não assistiram o Mundial, não? De clubes? O Flamengo jogando contra o time, né? Tomando cacete lá. Graça de time. Eles buscam na caligrafia deles ser bem perfeitinho, assim, bela, né? A caligrafia deles, eles não têm vogais. Só consoantes. Aí tem, o escrito deles é tudo em padrões geométricos que refletem a ordem e a harmonia divina de Alá, que é o Deus supremo do islamismo. Então, isso aí é um pouquinho da religião islâmica. A linguagem do país é muito importante, existe uma língua sagrada, só uma no planeta, que é o árabe, é a língua do livro sagrado. O Corão não pode ser traduzido, a arte não pode ter representação, nem de animais nem de seres humanos. Para transcrever o Corão tem todo um ritual, uma observação e uma tentativa de revisão para nada sair defeituoso, porque o Corão é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem que ser perfeita. Agora eu vou